CNN Novo Dia de volta e com entrevista, ministro Márcio França dos Portos e Aeroportos. Ele descartou a possibilidade de privatização dos portos do país. Segundo ele, as discussões vão seguir em torno apenas da privatização dos serviços prestados. Bora falar sobre tudo isso com ele agora ao vivo. Ministro, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui na nossa programação. Bom dia. Bom dia, Carol. Prazer falar com vocês também. Bem, ministro, vamos então começar falando sobre privatização, principalmente aí do Porto de Santos, que foi um assunto de destaque nessa semana. A gente conversou aqui no Novo Dia, inclusive, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Davos, portanto, depois daquela reunião com Lula. E ele se mostrou, ministro, muito otimista quanto a uma cooperação do governo federal para a privatização do porto. O senhor, como sabemos, é contra. Aí eu lhe pergunto, o governo federal está uníssono quanto a essa questão? Está uníssono contra, há uma certa, eu diria que, força de linguagem, né? Quando a gente fala privatizar o Porto de Santos, o que o governador Tarcísio pretendia, que era a orientação dada pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, era a venda da autoridade portuária, que é um assunto específico. Esse formato de venda de autoridade portuária, ele não existe no mundo todo, em todos os países, só existe em um único país, na Austrália, né? E é um modelo que se mostrou com muitas dificuldades, porque depois que uma pessoa, por exemplo, estrangeira, compra a autoridade portuária, naturalmente ela vai ter a lógica estrangeira desse pedaço de terra que passa a ser comandado por ela. E um assunto tão estratégico de soberania nacional, é muito improvável, muito difícil imaginar uma forma de você privatizar. É como se você estivesse privatizando a Polícia Federal ou privatizando a Polícia Rodoviária. Me recordo que tempos atrás o ex-governador Dória chegou a pensar em privatizar, por exemplo, a Polícia Militar. Como é que você vai para privatizar? Como é que eu posso garantir que quem vai comprar essa privatização não vai eventualmente depois ter os seus próprios interesses preservados, né? Então, a autoridade portuária não acontecerá. E ele passa essa palavra como se fosse privatizar o porto. Na verdade, o Porto de Santos, só a autoridade portuária que é privada, que é pública hoje. Todos os terminais praticamente já são privados. E o que nós estamos estudando, e é possível acontecer, é você ter também outros serviços que poderão ser privatizados, como é o caso da dragagem, o caso da sinalização. É possível você eventualmente ter isso privado, porque em outros lugares já existe, né? Eu diria que essas coisas que a gente inventa aqui no país, sem ter nenhum parâmetro mundial, é uma coisa assim, parece uma invenção nossa, uma jabuticaba, né, que normalmente depois dá errado. Vamos pegar os exemplos, né? Eles tiveram 4 anos para tentar fazer isso. Em 4 anos, eles conseguiram de todos os portos do Brasil privatizar mesmo um só, o do Espírito Santo, que foi feito há alguns meses atrás, meio que na correria para assinatura, enfim. E nós vamos analisar o que vai acontecer lá, mas é um porto menor, né? E a gente está analisando agora como foi feito esses contratos. Vamos pegar um outro exemplo dos aeroportos, né, que também foram feitas no mesmo governo. Várias dessas licitações que foram feitas, 7 lotes de aeroportos, para você ter uma noção, hoje 3 desses aeroportos querem ser devolvidos. Os proprietários que compraram os aeroportos, diga-se de passagem, muitos deles eram autoridades portuárias de outros países. Então veja a incongruência. Nós não estamos desestatizando, nós estamos internacionalizando. É como se você vendesse um pedaço do país para a Inglaterra ou um pedaço do país para a França, porque as estatais desses países compram também gerenciamento de aeroportos e de portos em outros países. Nesse caso, nós temos vários aeroportos que hoje no Brasil são gerenciados por essas estatais de outros países. E eu pergunto, por que a nossa estatal, né, que nós temos, a Infraero, que é uma empresa com 5 mil funcionários, que era a referência no mundo todo, por que ela não pode gerenciar? Dá uma sensação que tudo que é nosso tem que ser inferior, não tem qualidade, enfim, o que não é verdade, né? Nós temos diversas empresas que são referências no mundo e são públicas. Aliás, se você pegar, por exemplo, o caso de portos, dos 10 maiores portos do mundo,
7 são chineses e todos eles são públicos, os 10. Ministro, Thaís Heredia, a nossa analista de economia, também tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Thaís. Obrigada, Carol. Bom dia, ministro. Ministro, eu sempre ouço de um economista já veterano que uma coisa é ter um problema e ser rico, outra coisa é ter o mesmo problema e ser pobre. Talvez o Brasil tenha o mesmo problema de outros países emergentes. Inclusive a China é considerada um país emergente, de necessidade de investimentos em áreas de infraestrutura, que no caso do Brasil, talvez essa seja uma situação única, um país do porte do Brasil com infraestrutura tão atrasada. E não só a falta de dinheiro público para fazer investimentos, mas uma fragilidade na regulação, sempre foi apontada pelos investidores como um inibidor de investimentos no país. Qual é o equilíbrio que o senhor busca entre a qualidade da regulação e a necessidade de financiamento para conseguir fazer o que o Brasil precisa em termos de infraestrutura, passando pelos portos? Na nossa visão, claro que economistas e todos os investidores devem ser respeitados, mas vamos lembrar que nós estamos passando essa semana um episódio bem grave de uma empresa privada de muito porte no Brasil, não tinha nenhum investidor, nenhum economista lá para olhar aqueles detalhes. Portanto, não é verdade. Nós temos uma dos 10 maiores países do mundo. Mas, ministro, ali é uma questão contábil, com muita capacidade. Chegamos aqui... Ali é uma questão contábil. Contábil? Eu vejo dificuldade de comparar Americanas com empresas de infraestrutura, né? Eu acho que são, inclusive, setores muito diferentes. Não, mas eu digo... Será que ninguém percebeu isso? Né? Ninguém percebeu? Ninguém olhou esse detalhe? Porque não é um caso qualquer. Né? Eu estou dando só um exemplo para dizer o seguinte: economistas também erram, né? As pessoas também erram. O que há é um sentimento de que, talvez um pouco lá de trás, dessa história de um complexo de vira-lata, que nada que é brasileiro vai ser bem feito. E eu quero lembrar que tem muita coisa brasileira bem feita. Nós temos uma das 3 maiores aviação do mundo. Ela é extremamente segura. Falta alguma coisa? Falta, e muita, né? Claro. Mas eu não sou daqueles que compartilham com a ideia de que nós não temos a capacidade de fazer. E é muito bom que tenha privado fazendo junto. Eu sou super favorável que faça também com os privados, tanto a questão dos aeroportos como dos portos. Mas a autoridade, eu volto a falar, a autoridade eu não concordo que ela seja vendida em hipótese alguma. Todos os exemplos que nós vimos de autoridade, aliás, especificamente em relação à Austrália, as cobranças dos terminais subiram 900% ao longo desse período depois de privatizado, porque naturalmente a pessoa não tem essa obrigação, ela está lá para ter lucro. E nós não temos que olhar as coisas só pelo lucro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro. Você administrar Congonhas ou outro aeroporto maior, você vai ter sempre fluxo e dificilmente vai ter prejuízo, porque são aeroportos muito rentáveis. Agora, nós temos que ter aeroportos em toda a Amazônia, temos que ter no Acre, temos que ter no Roraima, funcionando e com linhas regulares. Porque imagine que em 1950 e pouco, nós tínhamos 200 e poucas cidades operando transporte regular. E hoje nós temos 100 e poucas. Como é que nós vamos fazer? As pessoas vão ficar isoladas? É assim que a gente pretende? Eu acho que a questão de aeroporto decente para as pessoas pararem as aeronaves é tão necessário quanto você ter um hospital, uma escola, e portanto não há nenhum problema que ele tenha um custo. Ele tem que ser subsidiado pelo poder público e eventualmente ser coberta esse valor pelos outros que podem produzir lucros. Olha, com tudo que conseguiram fazer de errado nesses últimos 4 anos, porque eu volto a falar, tinha uma lógica. Eu não estou dizendo, a lógica pode ter, a visão deles pode ser correta, mas essa lógica foi testada no processo eleitoral e ela foi derrotada. E, portanto, é natural que quem ganhe e que tem uma visão diferente tenha a oportunidade de demonstrar do seu formato, que é o que nós vamos começar a fazer agora. Nessa nossa lógica, não há problema de você ter coisas privadas administrando os serviços, mas a autoridade tem que ser preservada pública. Ministro, vou ter a indelicadeza de lhe pedir uma resposta mais objetiva, porque o nosso tempo aqui está curto e eu não posso deixar de colocar a Basília Rodrigues na nossa conversa. Por favor, Basília.
Obrigada, Carol. Ministro, muito bom dia, obrigada pela entrevista. Eu quero mesmo saber como que o governo vai fazer para reduzir o preço das passagens de avião. Está tendo muita reunião, Ministério da Fazenda, Ministério do Turismo também. A sua pasta é parte desse esforço para conseguir reduzir o custo desse setor que afirma é muito difícil reduzir o valor das passagens porque eles têm encargos com o querosene, por exemplo. Eu quero que o senhor responda isso, mas se tiver um tempinho, me chamou a atenção quando o senhor disse que existem concessionários querendo devolver o projeto público, enfim, o serviço público. O que o governo federal vai fazer, então, com esses lotes que foram concedidos, mas agora os empresários estão querendo devolver? Vai recolher de volta ou vai cobrar a indenização por isso? Quando devolve o aeroporto, por exemplo, que é o caso de Amarante, no Rio Grande do Norte, Campinas e o Galeão, quando você manifesta que quer devolver, não tem outro formato a não ser abrir uma nova concorrência para que outro entre no lugar. Só que tem que ser indenizado os investimentos que o primeiro concessionário fez. Durante esse período é que há a dúvida. Vai ficar sobre o comando do atual concessionário? Por exemplo, o Galeão está com muitos problemas. Muita gente reclama das condições do Galeão. Se o concessionário não tiver condição de operar nesse período, nós vamos interferir para que a Infraero, que é competente, vá lá e faça o que tem que ser feito. Nós não podemos ter a pessoa que paga a taxa de embarque ter um serviço ruim, sem banheiro, enfim, não ter restaurante na hora que ela chega, porque o concessionário não tem mais interesse. Então, essa é a regra que vai ser seguida, mas respeitando, evidentemente, as regras que estão no contrato. Com relação à questão você perguntou qual era o outro assunto? Passagens aéreas. Passagem aérea. A passagem aérea no país ela é mais cara porque nós temos alguns componentes. Primeiro que nós temos um dólar que vale 5 e alguma coisa. Então, evidentemente, você está percebendo o dólar caindo, né? A gente espera que ele chegue abaixo de 5 em pouco tempo, isso vai baratear, mas é possível fazer algumas alterações. Por exemplo, aeroportos regionais, aviões menores, concorrência de low cost aqui no Brasil, para que tenhamos o formato low cost, que pode ser feita pelas próprias atuais empresas, que são 3 grandes empresas, e pode ser feito também por outras empresas que venham se instalar aqui no Brasil. E nós queremos ser parceiros nas lutas que eles têm com relação, por exemplo, a combustível, para que a gente faça com que a Petrobras consiga encontrar um mecanismo de equalização para que o combustível do avião possa ser vendido num preço internacional para baixo, né? Para baixo não do preço internacional, mas do preço que é cobrado pela produção da Petrobras e não pelo preço de mercado internacional, simplesmente porque, no nosso caso, nós também somos produtores de petróleo. Agora, é importante lembrar que, por exemplo, vários estados fizeram redução de ICMS. No caso de São Paulo, por exemplo, o ex-governador João Dória reduziu no primeiro mês de governo 50% do valor do ICMS do combustível, 50%, com a promessa de que baixaria as tarifas e que teria novos voos. Nem baixou a tarifa e nem teve novos voos. Então, nós precisamos encontrar mecanismos, mas não pode ser apenas esses que já foram usados. Ministro, é conversa que renderia muito mais, mas o senhor foi bem objetivo aí nessa pergunta com 2 questões. Mais uma vez, obrigada por conversar conosco aqui na CNN. Já ficou o convite para uma próxima, para retomarmos esse bate-papo. Ok, muito obrigado. Bom dia a vocês. Ministro Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos, nessa conversa aqui conosco.